Tudo Olá, bem, amigo? Como é que você tá? estou bem. E você, Cláudia? Tudo em Como é que paz, você está? graças a Deus, né? E agora com mais uma experiência VIP áudio online, tendo a honra de receber Antônio Mendes, artista plástico aqui, né? A honra, tenha certeza, ela é compartilhada, ela é dividida entre nós. Ô, coisa boa. Olha, muito feliz com o pessoal que está nos assistindo, muito caloroso, todo mundo mandando um monte de corações pra gente, Sim, né? E isso é tão gostoso de receber em tempos que todo mundo está em isolamento social. É muito bom receber essa energia, né, Antônio? muito, muito bom. Eu acho que ela aquece, né? Ela nos faz lembrar de momentos bons e do quão afetivo nós somos, né? Pois é. Na qualidade de humanos. Né? Você veja que até através da tecnologia, né, que a gente julgava ser uma coisa fria, hoje a gente está recebendo emoções, né? Isso é muito bacana. Isso E falando em é muito bacana. emoções, vamos falar um pouco do seu trabalho. Como foi que você começou a sua carreira? Como é que você se descobriu artista plástico? Ah, joia. Vamos lá, né? Primeiro, eu estou fazendo essa live, é a primeira live que eu faço na minha vida, eu não Adoro tenho. primeira live. A primeira live é a primeira mão. Não estou no meu ateliê, porque vocês estão conhecendo um pedacinho da minha casa, aqui por trás é o meu jardim de Olha, inverno, né? Então sejam muito bem-vindos à minha casa, você, Cláudia e tal. que honra. Um dia eu estava trabalhando no meu ateliê e praticamente as notícias foram chegando, né, de que a evolução da pandemia estava realmente acelerada. E 2 dias depois eu já estava em casa e até hoje eu tenho mantido esse confinamento, né, esse isolamento social. Bom, vamos lá, a tua pergunta. Como é que eu me descobri artista plástico? Inevitavelmente isso está ligado à minha vida, né? À minha história de vida. Bom, como criança, enquanto criança, eu sempre gostei de desenhar. Desenhava bastante. Nos cadernos de escola, então, eu criava brincadeirinhas desenhando, gostava muito de desenhar histórias que aconteciam no mar, em alto mar. Então, fazia Olha, aquela linha colada, né? E aquele barquinho em cima, e eu criava histórias onde os mergulhadores desciam lá para as profundezas do oceano e eram bastante histórias, muitas histórias. Né? agora Mas por que claro que essa até aí. relação com o mar? Você mergulha? Alguém da família? Alguma coisa assim especial? Não, não, Não! não. Eu sou um apaixonado pelo sol e pelo mar. Né? Eu sou nordestino e, como a maioria dos nordestinos, adoro o mar, adoro o sol, adoro praia. Então, muito específico, Cláudia. Mas eu acho que devaneios de uma criança, né? A criatividade de uma criança que gostava de criar histórias. Né? Eu Que penso bacana. que entre tantas qualidades assim da profissão de artista plástico, uma delas é contar história. Eu acho que nós contamos histórias com os nossos quadros. Não é uma forma de contar histórias. E aí, bom, desse tempo de criança, onde obviamente eu nem pensava em profissionalizar nada, era apenas um menino que gostava de desenhar, até a década de 80. Eu nasci em 65, em 80, no final da década de 80, onde eu começo a me perguntar se seria um caminho profissional. Começo a me perguntar de verdade, né? E Sim. aí eu fiz um contrato comigo. Eu disse, olha, vou fazer curso, vou fazer alguns cursos. E a partir daí eu faço uma avaliação crítica e vejo se é por aí ou não. Né? E aí comecei a fazer curso. Eu fiz curso com um professor no sítio histórico de Olinda. Eu morei muito tempo no sítio histórico de Olinda. Era Mário Crisóstomo. O ateliê Olha, dele ficava ali do lado da Igreja do Amparo. E aí era um professor extremamente rígido, assim, gostava da perfeição, aquele desenho acadêmico. E eu comecei a me empolgar. E começou ali a ter a perspectiva de que poderia ser uma, uma
possibilidade de profissão. E ele começou a exigir mais, né? Cada vez mais. Eu passei 2 anos frequentando o ateliê dele, e eram 2 aulas por semana que depois se transformou em quase a semana toda. Eu acho que ele já não me aguentava lá. Ou o contrário, né? Ele viu Mas foi muito você um bom. grande artista, né? Eu não sei se o grande artista, mas ele viu uma pessoa esforçada. E aí você quer que eu continue ou você... Eu quero saber tudo. Sim. Mas se tu quiseres perguntar mais alguma coisa, eu vou continuar falando. Não se preocupe. Certo. Joia. Então, dessa época, isso foi 1988. Faz bastante tempo já, né? Então, desenhei bastante, mas muita coisa. E iniciamos também o segundo módulo, vamos dizer assim, de pintura. Também pintura acadêmica, né? Comecei pintando retratos. E dessas conexões da vida que a gente não sabe como explicar muito, pelo menos eu não sei como explicar muito. Um belo dia, lá estou eu pintando um retrato, acho que era um retrato do meu avô, e como estudo, e passa uma pessoa, a janela da casa dele era uma janela baixa, daquelas casas do sítio histórico, e passa uma pessoa e volta e pergunta, você pinta retratos? E eu disse, olha, eu pinto retratos como estudante. Eu estou aqui praticando ainda. Se eu tenho uma galeria e tenho algumas encomendas, você quer fazer uma espécie de teste? Nossa, tá certo, da mim, janela para o mundo? E aí, o primeiro trabalho que eu vendi na minha vida como ainda estudante de artista em artes plásticas foi um retrato. Nossa. E desse retrato surgiu um outro retrato e eu fui, obviamente, me desenvolvendo. Nessa época, 2 anos depois, 88, em 90, eu comecei cursos no MAC, Museu de Arte Contemporânea. Sim. Também no sítio histórico. Né? E aí é o seguinte, eu vim de uma escola bem acadêmica, bem rígida na perfeição do desenho e tal, e no MAC eu encontro com Zé Carlos Viana, Zé de Moura, Nossa. Liliane Dardot, Delano, João Câmara, então... Que turma boa, até hein? vou esquecer de alguns. Oi? Que turma boa. Turma muito boa. Isso. E aí, é como se fosse o outro lado da moeda. Era desenho de observação, desenho rápido, um desenho de expressão. Eu passava com o meu professor 2 dias para fazer um desenho, buscando a perfeição, o detalhe, a luz e tal. E nesses cursos do MAC, tinha desenho de 2 minutos, de 1 minuto, Nossa. desenho de 30 segundos e tal, de modelo vivo. Então, foi uma proposta muito interessante que acrescentou muito para mim. E eu me identifiquei bastante. Claro, eu tinha uma base do desenho acadêmico, isso para mim foi e é muito bom, faz parte da minha história, mas entrar em contato com professores desse nível que eu te falei aí, que eu citei alguns, outros eu eventualmente não vou me lembrar agora aqui, Sim. E me mostrar possibilidades dentro da arte, eu ainda muito jovem, que eu não vislumbrava, né? E, bom, tem mais história. Você quer perguntar alguma coisa? Eu quero para não perguntar, ficar só um monólogo? quem foi que te inspirou? Então, boa tua pergunta, porque aí eu vou entrar agora em uma questão que foi paralela a esse encontro com o MAC, a esse fim de curso com o professor Amário Crisóstomo. 2 casas depois do professor Amário Crisóstomo, morava nada mais, nada menos do que Guita Schaifer. Nossa querida Guita, aquarelista, pintora com tinta óleo, acrílica. E 2 casas depois, outra grande artista, Maria Carmen, que eu acho que você deve conhecer, você deve ter conhecido. Pronto. Então, fui apresentado a Maria Carmen, e Maria Carmen foi a primeira grande artista já
conceituada, já com o mercado estabelecido, que me acolheu. Mas me acolheu de verdade, né? Então, Maria Carmen me deu, a gente chamava na época de cacos de tinta. Bom, um artista já mais consagrado tinha preguiça de espichar, de apertar a tinta em tubo até o final, e aí ficava ainda uma quantidade razoável, né? Então, Gente, para um jovem que estava com poucos recursos econômicos e tal, e precisando de material muito tintas, caro, né, Antônio? muito caro e não, eu não tinha tantos recursos assim para ter o que precisava. Então, e as tintas importadas às vezes, eu disse, meu Deus do céu. Então, Maria Carmen me presenteou com bastante cacos de tinta, mas mais do que isso. Fomos estabelecendo uma relação de grande amizade, de profunda amizade. E aí passou que eu fui, o tempo foi passando, eu fui amadurecendo ainda como um jovem pintor. Sim. E a gente começou a marcar sessões de trabalho na casa dela. Então chegava ao ponto de eu ter o material, nessa época eu pintava na minha casa, eu tinha o meu material na minha casa e tinha um cavalete sempre com uma tela no ateliê dela. Então, vê que privilégio, né? Que privilégio. E aí, era pintar, era olhar os trabalhos dela, era muita conversa sobre artes plásticas dela, falando do tempo dela, de quando chegou em Olinda, do movimento da Ribeira. Ou seja, eu ficava maravilhado com aquilo tudo. E como é que E é uma pessoa... a sua família aceitava numa boa? Como é que era essa relação? Certo, vamos lá. Bom, tentando não ser muito prolixo, né? Minha família era uma família típica do sítio histórico de Olinda. Né? Então, então, éramos 4 irmãos, somos 4 irmãos, e era aquela coisa de cada um tentar se virar para crescer na vida, para ser alguém na vida, para estudar. Nós todos 4 conseguiram se formar a nível universitário e tudo. Mas, assim, a minha família, naquele núcleo mais, eles não interferiam no sentido de é certo ou é errado. Então, talvez pela Mas qual própria curso dinâmica da você família. fez? Porque então você fez um outro curso. Qual o curso que você Não, fez? eu, eu fiz com Amaro Crisóstomo. Cláudia? Oi. Não, tudo Agora bem. voltou. Veja. Ok. Então, veja só. A minha vida ela nunca foi uma linha muito reta, não, tá? Assim, teve grandes curvas, alguns labirintos e tal. Então, paralelamente à inserção nos cursos em artes plásticas, eu, como aluno de colégio do Estado, eu fui tentando vestibular. Tentei o primeiro, obviamente, não passei. Tentei o segundo, não passei. O terceiro, eu passei. E nessa época eu era atleta. Então eu passei Nossa. e comecei a fazer educação física na Federal. Eu só Ah, podia passar na Federal, né? Então, 2 anos depois, eu vi que não era meu caminho. Já estava assim, caminhando para o final do curso e eu descobri que não era meu caminho. Eu continuava estudando artes plásticas, nesses cursos que eu te falei, e tranquei o curso. Não, tranquei não, eu abandonei o curso. sim. É muito ligado a uma questão assim de sobrevivência econômica, de buscar uma sobrevivência econômica imediata. Eu confesso a você que eu não conseguia ver 1 metro adiante das minhas necessidades, do que eu precisava para tentar gerar algum recurso e tal. Mas assim, tranquei o curso. Tranquei não, abandonei a educação física. E foi o tempo onde eu me voltei ainda mais para as artes plásticas. E aí
eu acho que uns 2 ou 3 anos depois, eu fiz, já ganhando algum dinheiro com os primeiros quadros e tal. Aí eu fiz psicologia. Aí eu já pude pagar uma faculdade, Olha, né? que E aí, com bacana. o dinheiro que eu... Isso. E aí, em psicologia eu me encontrei também. E aí, concluí o curso e sempre... Eu sou um artista plástico psicólogo, um psicólogo Pois é, artista eu ia te plástico. fazer essa pergunta, porque assim, na minha visão de leiga, eu acredito que psicologia tem tudo a ver com artes plásticas, né? Porque, pelo menos, eu acredito que o artista imprime na hora de fazer a sua obra, né, é o que ele quer que as pessoas identifiquem ao vê-la, né? Obviamente. E como é Uhum. que você fazia isso com esse conhecimento profundo, né, da personalidade humana? É, primeiro, eu tenho uma visão assim bem geral e ela é muito verdadeira. Eu penso que fazer arte é inerente ao ser humano. Alguns seres eles se profissionalizam como artistas, mas arte, o conceito de arte para mim ele é muito amplo. Arte em limpar bem uma casa, em fazer uma comida que tem um sabor diferenciado, em atender um paciente na qualidade de médico, com atenção, com respeito, com empatia. Então, eu penso que o meu conceito de arte ele se estende para a vida toda. Eu olho para as pessoas, sinceramente, como todas artistas. Não artistas profissionais e não pintoras ou desenhistas, mas na especificidade de cada ser humano, né? De como aquele potencial que chama a pessoa para caminhar mais ali, vejo sempre me transformando nas coisas que faço, nos erros que cometo, nos acertos que porventura consigo. Então, eu penso que me mantém assim com o calor, com a efervescência dentro do caminho das artes plásticas é não ter perdido isso, de ver esse caminho como um caminho transformador. É uma busca por mim mesmo e eu nunca me acho completamente, e isso me leva a continuar procurando, portanto, continuar me transformando. E eu vejo exatamente isso acontecer com os meus quadros. Veja, indo para uma questão um pouco mais concreta. Então, eu comecei em 88, por aí, 90, como um pintor de paisagens, um paisagista. Né? E eu continuo me definindo como um paisagista. Né? Eu posso ter ampliado o conceito de paisagem, eu posso hoje ter diminuído e muito a minha frequência de estar no campo, pintando paisagens em loco como gosto. Né? Mas durante esses 30 e poucos anos de profissão, eu me vejo, quando eu repasso minha história e que vejo que essas pessoas, eu tive o privilégio de conviver com elas, né? Zé Cláudio, A é Nata, difícil para mim você chamar Zé Cláudio. conviveu com a Nata. Então, eu trago a influência dessas pessoas no meu coração, Agora, antes de Antônio, tudo. eu tenho que te perguntar. Ah, Eu tenho que te perguntar. pergunte. Porque você sabe que todo artista ele é uma incógnita, né? Tem uma personalidade forte e ele expressa isso Sim. através da sua obra. Como é que ficou o jovem psicólogo no meio dessas feras todas? Você acabou fazendo uma autoanálise ou analisou alguém ali dentro? O psicólogo, como eu te falei, eu não faço distinção entre o psicólogo, o artista plástico, o pai de 2 filhas, o avô de uma neta. Todos esses arquétipos, esses personagens, eles me habitam e eles me acompanham. Eu sou um em corpo, mas eu tenho uma infinidade de personagens que são
que se eu fosse olhar, são espelhos de mim mesmo. Tem a minha cara, tem o meu cabelo branco, a minha barba grande, né? Atual, minha barba grande atual. E que eles estão comigo o tempo todo, claro, e eles se expressam a partir de mim. Eu nunca consegui ser uma pessoa quieta, eu nunca consegui ser uma pessoa definível. E eu sei que isso é extremamente difícil. Isso é muito difícil. Eu sou uma pessoa extremamente difícil de conviver. Por conta disso. Como é que você se define? Como é Antônio Mendes? Difícil essa pergunta, hein? É muito difícil. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente que pudesse definir pelo menos um pedacinho seu? Joia, transformação. Transformação. E dando um salto assim um pouco na minha história, desse pintor que vai criando um mercado, que foi criando um mercado, que iniciou-se como paisagista, que começou a olhar os quadros de Zé Cláudio e começou a tentar copiar Zé Cláudio, e que depois, um pouco mais maduro, teve a oportunidade de dizer para ele: eu copiava seus quadros, e a gente ri junto por causa disso, né? E depois, obviamente, ter conseguido pegar, se é que é um estilo, ou mais segurança na minha forma pessoal de pintar. Esqueci de novo. Eu falo demais. Não se preocupe, você estava falando justamente que você teve a oportunidade de reconhecer isso. Né? Certo. Perante Zé Cláudio e tal. Isso. Então, esse paisagista que continua até hoje, mas há 4 anos atrás, eu estava no ateliê e começou a acontecer um fenômeno diferente de todos os outros que eu já tinha vivido. Porque a crise de não saber o que pintar, para mim, ela é cíclica. Mas eu sempre dava um jeito de dialogar com ela e saía uma coisa que era mais ou menos a continuação do que eu vinha fazendo, um pouco transformado. E me parece que o meu ego me pegou e disse assim: e agora? Tu vai fazer o quê? Eu estava num ateliê muito pequeno. Isso também ajudou, né? E ia para o ateliê e não conseguia pintar o que eu vinha pintando, produzindo. Não sabia para onde é que eu ia, o que é que eu quero pintar. Bom, eu não sei, eu só sei que eu não quero pintar o que eu estou pintando. Então, isso foi uma crise terrível, assim, muito difícil. Eu dizia que, junto às telas em branco, nessa época, eu estava sozinho, como geralmente produzo só, mas se fosse uma tábua redonda, tinha 400 Antônios, cada um querendo tomar conta do pincel e dando uma solução. Não, faz isso assim, faz isso assado. Então, foi uma época terrível. Mas um processo de transformação muito necessário para mim, porque eu decidi continuar procurando a minha coerência. E naquele momento eu precisava transformar e entrar por um caminho que eu não sabia qual era. Sim. Veja, isso eu já vinha com uns 28, 29 anos de profissão, mais ou menos, então já tinha alguma tarimba do que eu já vinha fazendo, as soluções já estavam mais ou menos conhecidas de como resolver determinados quadros, problemas de quadros e tal. E em determinado momento não é mais isso. E é o quê? Bom, eu não sei. Olha, hoje dá para rir. Hoje dá para... Imagina, eu estou achando engraçado, porque eu estou imaginando você passando por esse momento, né? Você, multifacetado como mas o psicólogo ali no meio, tentando resolver a questão, sabe? Sei. Por isso que eu achei engraçada a história. Sei. E a ineficiência dele, porque a solução não veio por um dos meus tantos espelhos, dos meus tantos arquétipos, né? A solução, se é que tem, porque eu me vejo em transformação faz pouco mais de 3, 4 anos que eu fui jogado nesse processo de sair da minha zona de conforto. Então, isso para mim é novo, eu sou um pintor novo nesse sentido. A solução, se é que ela vem exatamente de estar caminhando, né? De estar exatamente em movimento, de estar me permitindo caminhar, estar permitindo encontrar, achar que encontrei, achar que depois
me decepcionar porque não é aquilo. E até hoje eu estou nesse processo. Até hoje eu Ainda estou nesse bem, processo. a gente agradece. A gente agradece que você esteja nessa transformação contínua. Agora, Antônio, eu estou vendo Sim. que atrás de você tem umas telas, né? Onde é que você está? Você está na sua casa, né? Estou na minha casa, em frente em frente não. Aqui atrás de mim está o meu jardim de inverno. Foi o canto Ah, menos você tem alguma, bagunçado que eu... você tem alguma coisa sua aí para a gente ver? Tem como mostrar? Tem sim. Tem. Tenho produção agora dessa época de pandemia. Muito Olha, em difícil para primeira mim, assim. mão. Adoro! É, eu Mostra pra saí gente do alguma ateliê, coisinha. vou mostrar assim. Eu saí do meu ateliê, que é um ateliê Sim. grande, cheio de espaços e tal, e vim pintar num local apertado, que é a casa da minha mãe, que estava desocupada e tal, e eu fui lá e disse, aqui vai ser meu ateliê temporário. E hoje eu trouxe alguma coisa do que eu venho produzindo nessa fase para mostrar a vocês, sim. Vou Oba! mostrar talvez o primeiro que fiz nesse período de não estar no meu ateliê, que foi muito estranho. Eu posso me Ó, levantar e é indelicado me levantar e pegar. pode ir mexendo aí, pode. Vocês vão ver um pouquinho o meu jardim e eu vou pegar o. Tá? Daqui a Tá pouco. bom, tá bom. Olha, eu de volta vou afastar um pouco aqui para mostrar a vocês. Vamos lá, deixa eu tentar. Deixa eu ver se consigo. Bem. Não é muito meu forte. Tem que abaixar Bom, só deixa um eu ver. pouquinho o telefone. Aí, Vamos ver se a gente consegue ver. consegue ver. Tem a sua Consegue ver? sombra. Talvez se você botar, ficar do outro lado, a gente veja melhor. Deixa eu tentar. Um momento. Gente, que luxo! Em primeira mão a gente Tá? está vendo esse trabalho, hein? Só um momento. Eu não estava previsto para. Vou Ah, pegar eu uma adoro cadeira e. pegar de surpresa, assim. É, é bom. É bom porque fica natural. Não é verdade? Tem que subir só um pouco o quadro. Aí, vai, desce um pouquinho. Opa, agora. Conseguiu? Vou tentar Maravilhoso. levar aqui. Ah, vai ficar melhor ainda. E agora? Maravilhoso. Mas Então, qual é o título? desses quadros que são resolvidos em uma sessão só, sem muita crítica, sem muita interferência racional. Sim, Né? Eu acho que ele vem recheado desse momento assim. Tem muito vazio, tem muito que é a questão do tempo, né? Eu acho que o título dele tem alguma coisa com o tempo dentro da garrafa, alguma coisa assim. Mas é uma viagem minha, no começo desse momento que a gente está vivendo, de reclusão e tal, de estar ao mesmo tempo, maravilhoso, não deixa de Antônio. ser preso, retido, né? Retido em... Oi? Você já deu um título para ele ou ainda não? Eu, eu dei porque eu devo ter postado no Instagram, agora eu esqueci. Tem, eu esqueço. Mas assim, ele fala exatamente desse tempo, desse vazio, de ter saído zona de conforto assim, do dia a dia, do cotidiano. Eu vinha num cotidiano com todos nós, de trabalho, de ir para o ateliê, de tomar o café no fim de tarde, de ir para trabalhar e voltar para casa, e de um momento para o outro a gente está em isolamento social. É verdade. Então, esse conteúdo, ele está aqui também. Ele está aqui, ó, nesse vazio, ele está aqui nessa solidão dessa garrafa, isso aqui representa um indivíduo, só, me representa, né? Olha, Então, e você conseguiu realmente transferir
todo esse sentimento, porque todo mundo que está aqui nos assistindo está compreendendo perfeitamente isso. Está magnífico. Legal. Parabéns, Bom, maravilhosa essa tela. Gostei bastante de tê-la. Ela é muito verdadeira. Né? E aí eu vou trazer outro. Vou trazer um outro para ver que eu acho que ele até dialoga. Queremos. Vou mostrar. E aí, deixa eu regular aqui. Acho que não sei se. Vamos lá. Talvez a luz não esteja muito boa. Mas. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Só baixar o celular um pouquinho. Veja se vocês. Agora. Aqui, agora. Né? Melhorou, não é isso? Maravilhoso. Bom, nossa, gente. Então, o mesmo tema, né? Só que explorando um pouco mais as cores, embora com a paleta reduzida. E, como eu te falei, assim, eu estou presente em qualquer traço que eu faça, na qualidade de artista que se procura, não é? E essas garrafas, para mim, elas são mais do que garrafas, né? Essa composição, ela é mais do que uma composição só de garrafas sobre uma mesa. Elas, para mim, elas estão falando particularmente desse momento que a gente está vivendo. Né? Como é que você está se sentindo nesse momento? Certo, eu vou liberar agora a tela e volto para Pode tá? liberar. Voltei. Joia. Como é que eu estou me sentindo? Não é? Porque assim, você voltou para o ninho, né? Porque você está na casa da sua mãe, você estava falando. Isso. Voltei para um ninho que está desabitado, né? Assim, nesses últimos 60 dias, faz 60 dias que minha mãe faleceu, não era esperado e tal. Então, e depois veio a questão do isolamento social, né? E eu me vejo, assim, tendo a alternativa de criar um ateliê temporário lá. Então, tem um bocado de coisas se transformando aqui dentro de mim, né? Como é que eu me sinto? Eu acho que se eu soubesse definir para ti agora, eu estaria sendo falso, né? Eu me sinto lá bem internamente, bem dentro de mim. Tem um processo de paz estabelecido. Ele é uma construção desse sujeito que caminha pelo mundo tentando se encontrar há quase 55 anos, que é a minha idade. Daqui a um mês eu estou fazendo 55. E na superfície, tentando identificar o que é que está se passando conosco. Comigo e conosco. Com os espelhos que vejo nesses momentos em que nesse momento que a gente está atravessando. Não é? Agora, você falou que você está sempre se transformando e, obviamente, você está passando por um momento bem forte, né? Porque nós todos estamos nesse meio e você ainda teve a perda da sua mãe recente, né? Sim. E você, de repente, se viu num momento de uma pandemia fazendo da casa dela, né, o seu ateliê, né? Então, agora eu vou perguntar para o psicólogo. Certo. Né? Eu vou perguntar para o psicólogo. Será que você não foi buscar um pouco daquela energia maternal, do carinho, do amor, para poder passar por isso tranquilamente? Isso. Primeiro, tem a questão de um certo nível de dificuldade, né? Muito estranho entrar na casa da minha mãe sem encontrá-la. Estranho. Isso aí não tenho... Eu não, sinceramente, não tenho nenhuma intenção de explicar ou entender. É simplesmente afeto, é simplesmente emoção. Então, mas nessas conexões inexplicáveis da vida, né? Terminou que a configuração toda resultou nesse momento agora. E as tuas palavras são minhas palavras. É inevitável não refletir sobre isso, né?
é inevitável, inclusive, não refletir no ser mãe num contexto muito maior, como mãe sendo o nosso planeta Terra, como mãe sendo tudo que gera, como mãe sendo tudo que acolhe, né, o que frutifica. Então, é um momento muito rico, é muito rico. Né? Eu ainda não decodifiquei. Vai fazer parte da minha caminhada aí por De todos um bom nós, tempo. né? De todos nós. Uhum. Mas com É verdade. certeza você vai ter muita inspiração, né? Muita coisa Sim, vinda desses sentimentos todos que você está passando. Agora eu quero te fazer uma outra sim. pergunta. Certo. Você está oferecendo nessa live para gente, para a experiência VIP Áudio, você está doando um desenho seu para ser sorteado entre os clientes áudio, né? Só que assim, eu vi Isso. esse desenho antes, eu queria pedir para você mostrar. Ele está com você ou não? Tá Tá sim. aqui, tá? Vamos lá. Vocês conseguem ver? Chega, sobe ele um pouquinho, sobe mais. Aí. Pois é, a minha pergunta é essa. Como é que de repente apareceu um figurativo aí no meio? Isso. Vamos lá. Bom, eu não deixei de ser um paisagista. E entre tantas as possibilidades de paisagem, o corpo humano também é uma paisagem. Né? Eu adoro pintar e desenhar corpo humano. E acho que esse último ano, em 2019, foi 2019, e acho que o começo de 2020, a gente está no começo de 2020 mais ou menos, mas 2019 eu participei bastante dos encontros do Risco Experimental, que é uma proposta super interessante para desenho. Então, é um grupo que se habilita a ter um modelo ou uma modelo e, e quem tiver interesse em desenhar, não precisa necessariamente ser um artista plástico, leva seu material e desenha. Nossa, que E fantástico isso! muito bom, muito bom. Os encontros vinham acontecendo todas as segundas-feiras. Né? E, obviamente, com esse momento atual, está suspenso. Então, eu produzi, ao longo de uns 4, 5 meses, onde eu efetivamente ia a todos os encontros, uma infinidade de desenhos. Né? E, ao mesmo tempo, querendo relembrar um pouco das minhas raízes acadêmicas e, ao mesmo tempo, Antônio? Antônio? Deu uma paradinha, gente, mas já está voltando. Bom, a gente vai conversando, já já ele volta, gente. Aí a gente retoma de onde parou. Mas vocês gostaram do que viram? Gostaram do desenho? Maravilhoso, né? Então, o Antônio doou o desenho e nós vamos sortear entre os clientes Audi Center Recife. É isso mesmo. E enquanto o Antônio está voltando, eu vou aproveitar e dar um recadinho para vocês. A Audi Center Recife fez o primeiro feirão virtual que ficou em cartaz até o dia 30 agora. Mas eles estão estendendo as condições que estavam no feirão para até o domingo, presente de Dia das Mães. É isso mesmo. Então você vai poder aproveitar todas as condições do feirão até o próximo domingo. Vamos lá, vamos ver se o Antônio está assistindo. então, foi muito legal poder estar com modelos vivos na minha frente, uma modelo ou um modelo, E poder e, fazer esse exercício, né, e Antônio? poder fazer o exercício de transformar o que estava vendo. Então, esse desenho que eu vou copiar aqui, ele é composto por dois desenhos. Eu fiz um primeiro desenho, numa pose de talvez 2, 3 minutos. E aí
quando passou para a segunda pose, para a pose sucessiva, eu resolvi trabalhar em cima do que eu tinha feito. Ah, bacana. Então, foram esses experimentos que me instigaram nos encontros lá aproveitando do pessoal do risco experimental, né? Que não são aulas, é um espaço para que quem quer desenhar vá desenhar. Excelente. E aí eu produzi excelente. muito. Agora, muito Antônio. Bom. Eu produzi inúmeros desenhos. Vamos sortear? Vamos sim. Vamos lá. Eu vou. Atenção, então, Vou você aqui, que é cliente Audi e fez algum tipo de consumo, veja o número da sua nota fiscal, tá? É através desse número que a Audi Center Recife está fazendo sorteio para todos os clientes que consumiram na Audi Center Recife. Mexe bem aí, na torcida, a gente valendo um desenho magnífico de Antônio Mendes, sendo sorteado por ele mesmo. Vamos lá. E com um detalhe, eu considero que esse tipo de trabalho, você vai ao ateliê de um artista, ou quando o artista está trabalhando com poses rápidas, você vai encontrar coisas, às vezes, que nas telas que são feitas no dia a dia, você vai encontrar coisas que não estão. Com certeza. Antônio, estamos sem som. Sem som. Voltou. Você me ouve agora? Agora, me voltou. Ouve? Vamos fazer então, um sorteio. Vamos sim. Gente, vocês vão ter sorteado um desenho, né? Numa época dessa, numa live ao vivo com o artista. Isso é um luxo. Olha, o número da nota fiscal. Lê pra gente. Vou ler. Vamos lá. 17 24 62 99.00. Vou repetir. 17 24 62 99.00. É o ganhador ou a ganhadora desse. Pois é, atenção, equipe Audi que está nos ouvindo. Caetana, a gente vai repetir o número. Você pegou o número, Caetana? Dê um sinalzinho pra gente. Vamos repetir o número. Vamos. Lá vai. 17 24 62 00. 9900. É isso mesmo. Olha, Caetana tá na legenda em cima de você, que a Carol. Muito obrigada, Carol. Ela copiou o número na tela para todo mundo ver. Viu? Agora, Antônio, o pessoal que está conosco aqui, está conversando, e se quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que pode fazê-lo? Entrar em contato com você, enfim. Nesses tempos atuais, mais do que nunca, o Instagram passou a ser uma galeria virtual. Ele já é uma galeria virtual, mas nesse tempo ele tem uma importância ainda maior, né? Então, no Instagram, eu sempre costumo colocar o último trabalho feito. Então, pelo Instagram, você pode acessar Antônio Mendes, tá, lá encontrar os trabalhos. Tem a linguagem do site também, que é uma linguagem, digamos, com mais conteúdo, não é? Mais conteúdo histórico e tal, é o antoniomendes.com.br, mas obviamente ele é bem diferente do Instagram. O Instagram é mais o impacto da imagem, mas tem essas duas ferramentas. Tem o Facebook, eu não lembro muito, mas deve ser Antônio Mendes mas também. Aí o pessoal te procura, isso é o de menos. Já tendo o Instagram e o site já ajuda. Antônio Mendes, muito, muito grata pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui nessa experiência VIP Áudio Online. Muito obrigada a todos que participaram. Vou aproveitar para dar um recadinho que no sábado eu estarei conversando com Cristina Renda, arquiteta e artista plástica, e a filha dela, Maria Meira Lins, arquiteta. A gente vai falar do trabalho das duas e um pouco da relação de mãe e filha. Estejam todos convidados. E na próxima terça, Antônio, nesse mesmo horário, às 19 horas, eu estarei com Silvana Mendonça, a gestora da Audi Center Recife, e nós vamos falar sobre o
e-tron, esse carro elétrico, essa novidade que chegou para ficar. Antônio, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Um grande beijo para você e a todos vocês que nos acompanharam. Gratidão e espero vocês no sábado e na próxima terça. Beijo, Antônio! Beijo, fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.